Primeiro ano, funções da linguagem. Nós vamos estudar as funções da linguagem e, para isso, nós precisamos primeiro conhecer os elementos que compõem a comunicação. Alguns elementos são bem importantes para que as pessoas consigam realmente se comunicarem. Então, veja que você aí tem duas pessoas, elas estão tentando se comunicar e há alguns elementos. Primeiro, você tem o emissor, que é aquele, no caso aí o homem, que está repassando uma mensagem para a mulher. Por outro lado, nós temos o receptor, que no caso é a mulher, que ela está recebendo a mensagem. Nós também temos o canal que é o meio de comunicação. No caso aí, existem as ondas sonoras, porque no caso ele está usando um alto-falante, está repassando a mensagem para essa mulher. Nós também temos a mensagem. No caso, a mensagem aí vamos trabalhar em home office. Nós temos o código, que é a própria linguagem que é utilizada. E nós também temos o contexto. No caso, o contexto é o assunto. No caso aí é o trabalho, né? O ambiente de trabalho. De acordo com cada elemento da comunicação, nós vamos ter as funções da linguagem. As funções da linguagem têm a ver com o objetivo, né, a finalidade de cada texto. E aí, de acordo com o foco que é dado em cada elemento da linguagem, nós vamos ter algumas características importantes. Primeiramente, nós vamos ter a função emotiva ou expressiva. Essa função, ela tem o foco no emissor. Então, os textos vão estar em primeira pessoa. Nós vamos ver as emoções, as opiniões, reflexões do emissor. Normalmente, você encontra essa função em cartas, autobiografias, diários. No exemplo aí, você tem o emissor, no caso muito feliz, falando: "Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura". Então, você pode observar também, inclusive, uma pontuação bem exclamativa, em que consegue expressar uma emoção, no caso, a emoção que o personagem está repassando aí no texto. Uma outra função da linguagem vai recair o seu foco no receptor, e nós chamamos essa função de conativa ou apelativa. O foco aí, então, é no receptor e normalmente se utiliza a segunda pessoa. No caso, o mais importante é você, quem vai receber a mensagem. E aí, no caso, você vai encontrar muitos vocativos, no caso, quem você está chamando, a quem você está se referindo, né? Você está tentando manter um diálogo para convencer alguém. Os verbos normalmente são no imperativo, porque existe um objetivo aí de convencimento. E normalmente você encontra esse tipo de função nas propagandas, nos manuais, em receitas. No caso aí do exemplo, você tem um anúncio, né, do governo do estado, do Ceará, em que ele convoca as pessoas para a doação, né, doação de órgãos. Então, doe vida, seja doador de órgãos. Você nota muito bem que o foco está no receptor, para o convencimento com quem se fala, né, de que essa pessoa possa ser doador de órgãos. Uma outra função importante é a função referencial. Nessa função, o mais importante é o contexto, o assunto. E o texto ele vai estar normalmente em terceira pessoa, porque o mais importante aí são as informações que são dadas no texto. Normalmente você encontra essa função em textos jornalísticos, né? Notícias, reportagens, em textos científicos. Então, aí no exemplo você tem um texto que fala sobre a água, né? É a água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. E segue o texto, dando informações sobre esse assunto. Uma outra função muito importante é a função fática. Nessa função, o mais importante é o canal.
É como se você testasse o canal para ver se realmente você consegue manter o diálogo. E aí você vai encontrar várias expressões de saudações, interjeções, onomatopeias, porque no diálogo e numa conversa, você sempre quer testar se realmente o seu receptor está mantendo um diálogo, entendendo o que você quer transmitir. Então veja que na tirinha ocorre isso. Parece que vem chuva. Aham, 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 aham. E dizem que a arte da conversação está morta. Inclusive a tirinha faz a própria crítica, né? O humor da tirinha com relação à própria conversa, no caso que não existe, porque o canal não estava possibilitando um diálogo aí. Outra função muito importante é a metalinguística. Nesse caso aqui, o mais importante é o código, é a própria linguagem, porque se faz uma reflexão sobre a própria linguagem que está sendo utilizada. Então, você vai encontrar essa função em dicionários, em gramáticas, poemas, nas artes em geral, nas tirinhas. Então, veja aí no poema. Gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Carlos Drummond de Andrade. Então veja que nesse caso o poeta ele está falando exatamente, refletindo exatamente sobre a própria arte, a linguagem que ele utiliza, a dificuldade que ele está tendo em produzir o seu poema. E isso é metalinguagem. Outra função que nós estudamos é a poética. Na poética, o foco é a mensagem. E nesse caso aqui você encontra também nos poemas, normalmente em poemas, porque no poema o artista é comum ele utilizar bastante a linguagem, brincando com as palavras, usando as palavras em sentidos incomuns. Então, você encontra muito rimas, efeitos sonoros, né, diversos, jogos de palavras. Então, os poemas têm muita função da linguagem, nas propagandas também, em contos, em romances. Então, veja no poema: girafas africanas, como meus avós, quem me dera ver o mundo tão do alto quanto vós. Paulo Leminski. Veja que nesse poema você encontra, né, um jogo de palavras. Existe a rima também, né, no caso a voz com voz, né, no próprio sentido, né, que há um resgate aí da ancestralidade, ele considera, né, seus ancestrais estando num nível bem alto, né, e faz uma comparação com os animais africanos, que também não deixa de ser os nossos ancestrais, né, toda a África. E aí, no próprio poema, ele faz esse jogo e utiliza as palavras num sentido bem diferente do normal. Fica como atividade, uma proposta de atividade, a leitura da tirinha e a resolução de algumas questões. Veja que você tem aí 2 formiguinhas e elas conversam, né? Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. A professora deixa por 100, vá. Essa tirinha traz todo um humor e também uma crítica, né, até o próprio sistema de ensino, essa questão assim muito repetitiva. Mas veja, qual a figura de linguagem predomina na tirinha? Comente sobre ela. Explique o humor na tirinha a partir do uso da função da linguagem utilizada. Então, no momento em que você encontrar qual função da linguagem está sendo utilizada, você vai também compreender o humor da tirinha. E vale o lembrete: quem não tiver acesso ao Google Classroom, envie a atividade para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.